Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado e aqui nesse breve vídeo a gente vai resolver essa questão, tá? Onde nos indaga aqui em relação a essas curvas, quais podem e quais não podem representar o gráfico de uma função, tá? E por quê, né? Bem, então aqui a gente tem quadriculado, só para ficar mais fácil, né? E a gente tem aqui em vermelho as curvas, né? Bem, curva de modo geral, de modo simples a gente pensar, qualquer rabisco que a gente faça assim, a gente passa a chamar de curva, né? Mas algumas dessas curvas podem representar o gráfico de uma função ou não, né? Todo gráfico é uma curva, mas nem toda curva é um gráfico, certo? Bem, então a gente tem um teste, né, que é o teste da reta horizontal, que é o que a gente diz o seguinte, que quando eu passo qualquer reta horizontal, né, ele não pode cortar essa minha curva, né, a minha curva em dois pontos. Então aqui, por exemplo, eu tenho que essa reta aqui, ela corta a minha curva rosa em 3 pontos. Então essa minha curva rosa aqui, ela não pode ser o gráfico de uma função, certo? Bem, então vamos olhar aqui um por um, tá? Então o que a gente tem? Nessa primeira situação aqui, o que acontece? Esse próprio quadriculado aqui já nos ajuda, né? Então, por exemplo, quando eu pego, por exemplo, se eu passo uma reta aqui, você observa que ela só toca, né, em um ponto, que seria esse ponto aqui. Mas isso não é o suficiente para garantir que isso representa uma função, né? Bem, por quê? Porque quando eu passo outras retas, então, por exemplo, aqui uma que me ajuda bastante é justamente o eixo Y, né? Aqui, quando eu passo o eixo Y, uma reta no eixo Y, eu tenho aqui, aqui e aqui tocando em 3 pontos. Então, se existir uma reta horizontal que toca a minha curva em mais de um ponto, essa curva já não pode representar o gráfico de uma função. Então, por exemplo, aqui, se eu passasse, por exemplo, aqui também, né? Aqui também eu já teria 1, 2, 3, né? Então, pelo teste da reta horizontal, né? Então, aqui, pelo teste da reta horizontal, né? Esta curva, então assim, não representa o gráfico de uma função, certo? E aí, qual a reta horizontal que eu utilizei, né? O eixo Y ou simplesmente aquela outra aqui que eu desenhei em verde, tá? Então, vamos aqui para a próxima, certo? Então, nesta, tá? O gráfico, só para destacar, né? O gráfico aqui é tipo essa escada, né? Tá? Tipo uma escadinha, ok? Então, se você vem aqui, ó, por exemplo, vou passar bem aqui. Passei uma reta horizontal, certo? Você olha que isso aqui ele toca só em um ponto, ok? Então você vem, então se toca só em um ponto, eu posso dizer que é o gráfico de uma função? Não, né? Você tem que garantir, você tem que ter certeza que toda reta que você passar só vai tocar em um ponto, né? Então, bem, vou passar mais um aqui. Então, digamos que eu passe essa reta, né? Então, aqui toca só em um ponto. Então, professor, vou pegar mais uma reta, vou pegar uma bem aqui, né? Bem, aqui também só toca em um ponto, que é este. Então, só que o que a gente está fazendo? A gente está fazendo escolhas ruins, né? Por exemplo, se eu pegar aqui, também só tocou em um ponto.
né? Só que a gente não está fazendo uma boa escolha, né? A gente tem que ser mais perspicaz, né? Vamos olhar mais com calma, certo? E ver o seguinte: será que tem alguma reta aqui que eu consiga traçar, uma reta horizontal, que ela toque mais de um ponto? Aí você olha com um pouco mais de calma, né? Vou apagar aqui, tá? Vou apagar aqui. Então, por exemplo, se você passa uma reta aqui, ó, justamente sobre até essa linha que já tá, ela intersecta não em um ponto, ela intersecta em um intervalo todinho, né? Ok? Porque você tá pegando toda essa subidazinha, né, dessa escadinha. Então, aqui não tem só um ponto, aqui tem vários pontos, né? Eu tenho um pedacinho um segmentozinho, um pedacinho de reta ali, né? Então, aqui tem, na verdade, mais do que um, mais do que dois, mais do que três, tem infinitos pontos, né? Então, eu passei essa reta horizontal, né? E aí, nesse pedacinho aqui, né? Nesse pedacinho aqui, temos infinitos pontos, certo? Temos aqui infinitos pontos. Isso daí é um intervalozinho, um segmentozinho de reta, tá? Então, aqui a gente tem infinitos pontos. Bem, se tem infinitos, tem mais do que um, né? Então, de novo, aí eu já não vou escrever, mas pelo teste da reta horizontal, essa curva não pode representar, tá bom? Agora, estas duas situações já são, né? Já podem sim representar o gráfico de uma função. E aí você observa, né? Porque independente, certo, da sua reta horizontal, sempre só vai tocar essa curva em um ponto, tá? Então, você, né, pode perceber isso, que não tem uma reta que você passa que tocaria em dois pontos, né? Uma reta horizontal. E aqui, ó, do mesmo modo, certo? Do mesmo modo, tá? Ok? Então, independente, né? Sempre só tem um ponto, certo? Aqui, né? Certo? E aqui vai seguir mais ou menos, tá? Toda reta só toca aqui um ponto. Então, de novo, né? Aqui pelo teste, agora, aqui pelo teste da reta horizontal, essas curvas podem sim representar o gráfico de funções, tá bem? E, por exemplo, se você tivesse, só um exemplo aqui extra, né? Se você tivesse aqui o eixo cartesiano, né? Sua curva fosse algo agora assim, né? Esta daqui é ou não é, né? Bem, e aí você observa aqui, né? Quando eu passo uma reta horizontal, por exemplo, aqui, ó, já tem 3 pontos, né? 1, 2, 3. Então já não é também essa curva já não representa uma função, tá? Então, só você buscar uma reta que toque mais de um ponto. Se isso não for possível, então é porque representa-se o gráfico de uma função, tá bom? Espero que tenha ajudado. Bons estudos e até a próxima.